Você acredita em reencarnação? Não, Não? não. Por quê? A Bíblia diz que está ao homem fadado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Você entendeu? Aham. Então é só uma vez. Mas tem uma galera que tá no inferno agora? Depende Como que é o pra inferno? quem É um está perguntando. purgatório? Eu vou dar uma resposta do católico, vou dar uma resposta do espírita, vou dar uma resposta do adventista, que eu sou adventista. Uhum. O católico dirá para você que existe o céu, o paraíso, com Cristo, a visão beatífica de Deus, tem o inferno, tem o purgatório, o limbo, até certo ponto existia na escatologia católica, alguns agora estão tirando o limbo. O purgatório seria aquele lugar de uma pessoa que não morreu boa o suficiente para ir para o céu e ele precisa ser purgado antes de ir para lá. Ah, mas ele vai? Vai, depois de ser purgado. E o inferno é para quem não tem jeito mesmo. Se você conversasse na época dos gregos, eles iam dizer a mesma coisa para você. A única diferença é que para os gregos, o paraíso, os campos elíseos e o inferno estavam todos embaixo da terra. Isso lá na época do Platão, do Sócrates, ou mesmo antes deles. Se você perguntar, isso eu já respondi como um católico, como um grego. Se você perguntar para um... eu vou começar do espírita, né? Um kardecista vai dizer que, na verdade, o inferno é um estado mental que a pessoa tem. Então, quando você morre, você vai para um plano superior. O livro Nosso Lar descreve isso aí, né? E lá você vai ser preparado para ou subir para um plano superior ou reencarnar. E você pode reencarnar de várias maneiras. A reencarnação seria, tipo assim, a outra chance. Outra Volte chance, melhor. exatamente. E quantas chances você vai perceber? Porque uma das linhas kardecistas e espíritas é que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Porque você pode ter sido um Hitler no passado. Aí Deus te faz voltar como irmã Dulce. Tá. Você entendeu? E assim por diante. Aí você vai... Então, vamos supor, se no passado você... Eu gosto dessa, cara. Muita gente... Eu tenho problemas com ela, eu vou falar qual é daqui a pouquinho. Se eu fosse o Enem, Quais eu ia são? votar nessa. Porque se você, por exemplo... Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho, vou falar daqui a pouquinho porque, com todo respeito aos kardecistas. Se você, por exemplo, no passado, você feriu o olho de um escravo, você era um senhor de escravos que você era muito mau e vazou o olho de um escravo, você pode nascer cego para pagar aquilo ali. Parece muito justo, mas Aliás, vou aceitar mais um aqui. Obrigado. Seria mais justo. Mas só que para que Jesus morreu na cruz do Calvário se eu mesmo posso pagar pelos meus erros? Já começa por aí. Entendi. Seria algo que não... tá, entendi. Então eu já dei essa visão. A ideia protestante evangélica, ela é um pouco análoga à ideia católica, tá certo? A ideia protestante evangélica acredita que antes de Jesus estavam todos no estado intermediário. Alguns acreditam que até hoje estão no estado intermediário e que na volta de Jesus só que vão para o céu definitivo. Um estado intermediário onde as almas estão ali até depois irem para um plano superior. E é lógico, na versão protestante evangélica, nem todo mundo vai ser salvo. Outros vão pro inferno e já estão sofrendo desde agora. Então, Inferno eterno. Quando eu ia pra igreja novinho, e aí eu via as pessoas falando comigo e tal, e eu falava assim, caramba, mas é muito fácil ir pro inferno. É muito fácil, levando a vida que eu levo aqui, é muito fácil eu ir pro inferno. E aí eu ficava tipo assim, eu tô fadado a ir pro inferno, então, porque eu não posso Mas ali sozinho no meu quarto, dar uma brincada, não posso fazer nada. Aí eu ficava tipo assim, caramba, será que pra eu... Porque, tipo assim, o maior medo da minha vida é morrer. E aí eu falo assim, não, beleza. Se o paraíso existe, eu quero ir pra lá. Mas será que pra isso eu tenho que ser um imaculado? Eu tenho que ser um imaculado? Não, você tem que aceitar Cristo como seu salvador pessoal. Sim. Deixa eu responder a visão adventista. Claro, Eu vou te dar essa pergunta sua, acho que ela é muito importante, porque o que você está perguntando, eu tenho certeza que tem uma galera perguntando aí agora. Com certeza. Tem muita gente assim, pô, eu até amo Deus, mas o caminho para lá é tão complicado que eu prefiro ficar aqui. Então, eu quero repetir essa pergunta, porque talvez a pergunta mais importante da noite foi essa que você fez aí. Só para terminar as visões, deixa eu colocar a visão adventista. Na visão adventista, a gente entende assim, que quando a pessoa morre, ela, na verdade, assume um estado de inconsciência até o dia do juízo final. Então é como, tipo assim, morri, eu tô esperando ali até chegar o dia que Deus vai resolver. Inconsciente. Que Paulo fala em Tessalonicenses assim, será como um abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. O que Paulo quer dizer com abrir e fechar de olhos? É um piscadela. Morreu,
pum, juízo final. Juízo final. Ah, mas eu passei 100 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 50 anos morto. Piscar de olhos. Eu passei 300 anos. Piscar de olhos. Passei um milênio morto. Piscar de olhos. Aí, quando Cristo voltar, é que vai ter aqueles que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. Vai ser Nossa assim, um Senhora. arrebatamento assim mesmo, feio. Feio. Eu acredito na volta literal de Cristo visível no céu e ele vai separar os bodes das cabras, como ele fala. Por que vai ser Das tão, ovelhas. entre aspas, cruel assim? Por que vai ser tão explícito o sofrimento? Na verdade, aquele sofrimento explícito vai ser a própria angústia da ausência de Deus. Não é um sofrimento do tipo, Deus fala assim, tá bem, agora eu vou te bater pra você poder aprender, não. É isso pra mim, Não, o que eu aprendi esse é um que eu ia Deus ficar pegando sádico. fogo, que eu ia ficar apanhando. Isso é um Deus sádico. Quando isso vai rolar? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas tem gente que fala que tá perto. A Bíblia, Tem sinais. a Bíblia sempre dá a ideia da proximidade da volta de Jesus. Tem algum acontecimento que precede o juízo final pra gente ficar atento? Tem. Só que a gente não pode ficar atento aos acontecimentos para tomar decisão por 2 razões. 3. Quais? Primeira delas, você pode morrer a qualquer momento. Sim. Então, teoricamente, Jesus volta assim que eu morro. Porque se é um papo de... Eu nunca sei. Repito, não coloquei na minha agenda morrer hoje. Sim. Mas eu nunca sei se esse é o último podcast que eu vou participar. Tá. Para morrer, basta estar vivo. Então, Exato. o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se você ficar... Não, eu vou levar numa boa aqui, mas quando eu vi os acontecimentos da profecia cumprindo, eu vou... Vou me aprumar. Vou me aqui, vou dar um aprumar. jeito. Isso não funciona porque no passado, os judeus que estavam esperando o Messias brincaram, os judeus de Jerusalém, não levaram a sério a salvação e quando o Messias chegou, nenhum deles percebeu. Quem percebeu que o Messias estava nascendo eram pagãos. Herodes mesmo, aos sinais que o Messias estava vendo a estrela dele brilhando no céu e ninguém tinha percebido. Você entendeu? E a terceira razão é que o inferno não pode ser argumento para eu ir para o céu. Eu não posso querer ir pro céu só porque eu tenho medo do inferno. Exatamente, é esse o ponto. O dia que o inferno... Eu sei que muito pregador Mas é usou muito isso no fácil ter passado. medo do inferno. É muito fácil, mas esse não é o amor. Não é amor. Entendi. O dia que a Laura estiver comigo... É tipo eu não amar minha mãe, eu só a respeito ali porque ela é a autoridade. Exatamente. O dia que a Laura estiver comigo, porque a porta tá trancada e eu estou ameaçando que se ela sair de casa eu vou matá-la, Não, amor. ela já não tá mais feliz. Sim, óbvio. Ainda que eu esteja numa mansão aí da zona sul do Rio de Janeiro, com L ponto, com tudo, ela vai estar sentindo uma prisioneira. Justamente por amá-la, a porta tem que estar aberta e sem ameaça. O céu, para poder me atrair, tem que estar com a porta aberta e sem ameaça. O inferno não é a advertência que Deus faz. Eu sei que muito pregador vai discordar de mim. Falar, não, vocês estão relativizando o inferno e tudo e tal. Teve até uma mulher que uma vez falou, o fogo do inferno já está no traseiro do Rodrigo Silva, porque eu falei justamente o que eu estou falando aqui. Mas eu, com todo respeito à opinião dos demais, o dia que eu começar a apelar para o inferno para convencer as pessoas a irem para o paraíso, eu estou indo pelo motivo errado. Sabe? Eu estou indo pelo motivo errado. Não é por aí. Não é por aí. A principal razão pela qual eu quero ir para o paraíso é porque eu amo Deus, eu quero estar com Deus.